jogos eletrônicos. Ai, pastor, vai embora, vai. Para com isso, pastor. Para com isso. Mas eu fiz uma pesquisa. Isso não foi um Zé Mané, não. Foi um psiquiatra. Nem cristão ele não é. Psiquiatra. Consequências do vício de jogo. Ah, mas eu não sou viciado. Cansaço físico. Eu quero que você tenha paciência porque é muita coisa que eu vou ler agora. Presta atenção. Consequências dos jogos. Cansaço físico por causa da diminuição ou falta de sono noturno. Olhos ardentes e ressecados, pois uma pessoa concentrada pisca 3 vezes a menos do que uma pessoa que não está concentrada. 3. Isolamento do convívio social e do contato humano. Daí, mundos paralelos, né? 4. Dificuldade de atenção. 5. Limitação no vocabulário e a conversação. A pessoa que fica muito tempo em rede social escrevendo ou fica em jogos, jogando, ela começa a ter uma dificuldade porque ela para de exercitar a arte da conversação. Ela perde a capacidade de conversar, argumentar e contra-argumentar, ouvir e falar coisas inteligentes em cima daquilo que está sendo falado. Ou seja, você está deixando de ser inteligente, está ficando burro. Burrão. Diminuição do ato da leitura. Fala assim, por quê? Por quê? Porque não tem tempo, né, querido? Porque o jogo ele consome todos os minutos. 6º lugar, diminuição do hábito de leitura. Falei já, né? 7, desumanização e mecanização do comportamento. A pessoa deixa de ser humano e ela começa a virar um robô. Por quê? Porque a pessoa, ela lida o tempo todo com personagens robóticos. Ela recebe... Quem fala errado aqui porque aprendeu com a mãe e com o pai? Quem fala algumas palavras erradas aqui? Porque eu falo um monte de palavra errada, porque eu fiquei debaixo de uma exposição de gente que falava errado. Por isso que é tudo culpa deles, não é culpa minha. Quem tem sotaque mineiro aqui? Por que você tem sotaque mineiro? Porque você é mineiro, uai! Porque você vivia lá, uai! Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você tem contato majoritariamente com personagens robóticos, você começa a ficar insensível, você começa a ficar sem sensibilidade humana, você começa a ficar esquisitão, sem sentimento, ou seja, você começa a adquirir uma psicopatia, uma psicose artificial. 8º lugar, estímulo a comportamentos agressivos em função do tipo de jogo utilizado ou pelo excesso de cansaço. A pessoa começa a ficar agressiva, presta atenção. Todo navegador compulsivo, todo jogador compulsivo começa agora a ter atitudes de irritação. Ah, vai que lá! Tá louco, meu! Ah, fala logo. Por que ele quer a pessoa falar logo? Resolve logo porque ele precisa jogar. Porque ele não pode perder tempo mais na vida dele. Que ele tem que jogar. Porque ele está em estado de estresse pelo cansaço. 9º lugar, risco da imitação dos personagens. Foi o que aconteceu com o estudante Mateus da Costa Madeira, eu já falei dele, que em 1999 disparou tiros de submetralhador na plateia de um cinema em São Paulo, matando 3 pessoas. Ele repetiu exatamente as mesmas sequências do game Duke Nukem. É isso? Duke Nukem. 10º lugar,
falta de sensibilidade diante dos problemas sérios e da realidade diária. Ou seja, ele não vive na realidade, começa a viver numa realidade paralela. Por isso que alguns começam a deixar de trabalhar direito, o serviço não sai da forma correta, a pessoa faz tudo mais ou menos, porque ela não tem tempo porque tudo que é bem feito é arte, tudo que é arte demanda tempo. Então, se tem alguma coisa na área do teu trabalho, na área do teu ministério que está mais ou menos, é porque é excesso de coisa que você está fazendo. E pode ser que seja coisas inúteis. 11º, passividade com a vontade inibida e o raciocínio bloqueado devido a movimentos repetitivos e predefinidos. Passividade com a vontade inibida, ou seja, a pessoa fica preguiçosa para as outras coisas. E raciocínio bloqueado devido aos movimentos repetitivos e pré-definidos. 12º lugar, afastamento da realidade por encontrar um habitat no mundo virtual. Quando os games são pesados, a situação é pior, pois a pessoa passa a encarar com naturalidade a violência, as mortes, as torturas, o sadismo. Eles são desligados de toda consequência moral e espiritual. Tipo assim, quando você morre no game, você não... Vamos lá, gente. Quando você morre no game, na verdade você não está morto. Então, você começa a ter uma noção de que as coisas erradas que você vai fazer não vai ter consequência. Eu tenho visto os maridos aí fazerem coisas erradas e achar que não vai dar nada. Porque nos games, você dá um clique, deleta todo mundo. Só que continua, a próxima fase. Só que na vida não é assim. Você cometeu um erro, você vai ter que arrumar o erro. E senão você vai se lascar. Você perde emprego, você passa fome, sim. 13º, baixo rendimento e aproveitamento escolar por causa do cansaço físico e mental, devido a longas horas dedicadas aos jogos. Todo mundo ouviu o que eu acabei de falar aqui? Quantas pessoas aqui estão estudando aqui? Quantos? Levanta bem alto a mão, quantos estão estudando? Então você que está estudando, irmão, você vai sair daí hoje aqui com um tempo de internet limitada para você. Isso se você quiser passar de ano, se você quiser não ficar levando bomba. Décimo 14. Ligações perigosas, criando familiaridade com demônios. Os jogos, irmãos, presta atenção. Ligações perigosas, criando familiaridade com demônios de todo tipo. Zumbis, xamãs, feiticeiros, vampiros, ETs, dragões, criaturas deformadas, andrógenas, bem como se familiarizar com seus nomes. Diablo, Jersey's Devil, Pokémon, monstros de bolso, Speed Devils, Dragon Quest, etc. Nossa, pastor, eu conheço tudo isso aí. Mas ele está meio velho, viu, pastor? Sua pesquisa está meio... Sua pesquisa está antiga, 15º lugar. Falando desses personagens, irmãos, quantos aqui sabem que o mundo das trevas tem seus missionários também? Humanos. Quantos sabem que o mundo das trevas tem seus missionários? Tem seus nerds? Tem seus técnicos? E o que você acha que esses caras a serviço do diabo ficam o tempo todo fazendo? Bolando uma forma de colocar demônios dentro da tua mente. E amaldiçoar a tua casa. Que toda vez que um bicho desse se manifesta na tua casa, através de um aparelho, você está entronizando seres que você não conhece, mas são muito bem conhecidos no mundo espiritual. 15º lugar,
o aumento da pressão arterial, pois a atividade cardiovascular é diretamente influenciada. Quanto maior é a violência do jogo, mais sobe a pressão arterial. 16º lugar, problemas de coluna, em função da postura irregular durante horas longas de jogo. Em último lugar, tendinite e lesão por esforço repetitivo, causados por repetições excessivas de movimentos de mãos e braços. Problemas espirituais, problemas emocionais, problemas psiquiátricos e problemas físicos. É coisa boa? Então, se você, depois que você sair daqui, você continuar achando normal, então você, misericórdia para a tua vida. Você é um burrão da maior categoria. Porque uma coisa você não está sabendo, outra coisa é você ser informado e você bloquear, dizendo, nada a ver. Então, nada a ver é o seguinte, vai ter um dia que toda a verdade vai vir. Espero que você não espere no dia do juízo, para saber. Porque cada minuto que Deus te deu na vida é um patrimônio para você semear. Eu quero terminar, irmãos, dando alguns conselhos. Querido, eduque seus filhos. O que você que é pai tem que fazer com seus filhos? Se relaciona com seus filhos. Pastor, eu me relaciono através de jogos. Beleza, não tem problema. Irmãos, eu estou dizendo que eu não estou proibindo ninguém de jogar aqui não, viu, irmão? Aliás, a gente não proíbe nada de ninguém. Eu estou dizendo, queridos, toma cuidado. Presta atenção, seja sincero com você, se aquilo não está tomando tempo precioso. Você pode até jogar com seu filho, mas não crie o hábito do jogo nele também, não passe o seu vício para ele. Leve para ele andar de bicicleta, leve para ele jogar bola, leve para você ir ao ar livre, saia ao ar livre com teu filho. Corrija a lição de casa dele. Ame a tua esposa. Pastor, por que você colocou esposa agora na história? Por que eu coloquei esposa na história? Você sabe que muitas irmãs da nossa igreja que têm reclamado com as líderes, pastora, líder, o meu marido não olha mais para mim, meu marido não sabe mais do que é um carinho, que é corrigir uma aula do meu filho, meu marido ele só sabe ficar naquela porcaria. Se você tem dúvida daquilo é porcaria, pergunta para tua esposa. Aí o marido, então pergunta para o teu marido, se aquele game, aquilo que você está fazendo. Irmão, toda vez que uma esposa ou um marido fala assim, você não está tendo tempo para mim, você não tem conversado comigo, isso, irmão, não é para ser desconsiderado, é uma boba, isso é bobagem. Não, irmão, presta atenção. A pessoa está clamando, ela está pedindo ajuda. Vai ter um dia que essa pessoa vai parar de pedir ajuda. Você sabe por que ela parou de pedir ajuda? Porque outra pessoa está dando ajuda para ela. Ame a tua esposa, adorme a tua esposa, enfeita a tua esposa, doutrine a tua esposa, ensina a Bíblia para a tua esposa. É assim que são as famílias. Saia do videogame, mantenha o teu lar saudável, desintoxique desse lixo, respire ar puro. Viaje com a tua família, faça programações saudáveis com a tua família. E poupe a tua casa dessa destruição. Toda vez eu tenho colocado essas recomendações nos cultos, no meio da pregação. E toda vez que eu falo assim, irmão, toma cuidado aí com jogo, com pornografia, com internet. Toda vez que eu falo no meio de uma pregação, eu sinto
uma resistência, porque é um guardião, são seres espirituais que estão guardando aquele assunto, aquela área. Todos nós, irmãos, somos atacados em alguma área da nossa vida, por onde o inimigo ele consegue bloquear o nosso ministério e o nosso caminhar aqui na terra. É como se nós, como ovelhinhas, andássemos pelos campos e de repente nós ficássemos enrolados com um ramo de planta e ficássemos, não conseguíssemos andar e ficássemos estagnados por causa de alguma coisa que nos amarra. Aí vem o pastor com todo o amor e vem cortar. Quantos já viram essa cena de pessoas que pegam golfinhos, que pegam tartaruga, que estão presas, ou pássaros que estão presos com linhas de pesca? A reação que os bichos têm é quando alguém vai tentar cortar, porque aquele lugar onde está o laço, aquele lugar está ferido. Então a reação, quando nós somos exortados, é uma reação de não querer, de acharmos que a pessoa está fazendo mal para a gente. É como o apóstolo Paulo falou, olha, eu não quero que vocês entendam isso como laço. Eu não estou enlaçando, eu estou tirando o laço de vocês. Essa é a imagem. Então o que você tem que fazer, irmãos? Hoje vir com propósito. Estabelecer um propósito nessa noite. De limitar o teu horário. Eu tenho no meu celular, eu tenho engraçado que eu não instalei isso, acho que foi o Espírito Santo que fez isso. Eu não sei porquê, ele fala assim, você está tanto tempo na internet. Ele fala isso. Você ficou... É do WhatsApp? É do celular mesmo, né? E ele fala assim, você está há muito tempo já. E eu falei, eita, Jeová. Pastor César está aqui? Está cuidando de mim? Então, é o Espírito Santo, através do próprio celular. Ele mesmo avisa, olha, mas se você não tem isso no seu celular, procura um aplicativo para avisar que você está muito tempo na rede social, que você está muito tempo jogando. Então, estabelece lá, qual o limite? Meu limite é 30 minutos. Ah, pastor, mas tem jogo que para você começar a aprender é mais de 100 horas. Eu sei disso. Para você começar a ganhar, você começar a pontuar, é mais de 100 horas aprendendo. Eu sei disso. Eu sei porque eu pesquisei, porque eu não jogo. Ah, para o senhor é fácil, irmãos. A minha função aqui é te ensinar o que é certo. Nem tudo que eu ensino aqui é coisa que eu tenho problema. Tem coisas que eu ensino que eu tenho problema, que eu tive problema e já resolvi. E não é com vocês que eu vou confessar. Amém? Eu tenho para quem eu confessar. Agora tem coisas que eu não tive, mas isso não me desautoriza. O fato de eu nunca ter sido drogado, querido, isso não me desautoriza a falar para as pessoas que droga é ruim. Eu não preciso ser um canceroso para falar que câncer mata. Basta eu ver o exemplo dos que morrem de câncer. Basta eu ver o exemplo daqueles que morrem e estão destruindo as suas famílias por causa do adultério, da pornografia, dos jogos contidos nesses aplicativos. Eu quero que venham aqui à frente todos aqueles que sabem que precisam de uma libertação em alguma dessas áreas.